gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, o Dodoca para os íntimos, e hoje eu vim falar com vocês sobre um livro específico que eu li nesses últimos dias e eu queria muito conversar sobre. O livro que eu tô falando é este aqui, o Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Esta edição é da Companhia das Letras, deixa eu ver se eu consegui mostrar aqui, tá? Gente, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro, porque foi uma história que me atravessou bastante, principalmente a gente tá falando, eu fiz o vídeo para vocês sobre o mês da mulher, então a gente tá num momento em que a gente tá conversando sobre as questões de gênero, o papel feminino, onde isso se encaixa. Então, eu achei um livro muito rico pra gente falar sobre isso. Este livro aqui, então, ele vai contar uma história sobre... Na verdade, ele não é bem uma história, um romance no sentido clássico da coisa. Por quê? Porque este livro, ele é contado em forma de diário. Estão vendo? Que você tem aqui os dias das entradas do diário. Então, ele é contado desta forma, tá? E esse livro aqui, ele vai falar sobre a nossa narradora, será a Valéria, que é uma mulher, uma dona de casa e também uma mulher que trabalhava fora, nos anos 50, na Itália, em Roma especificamente, e ela nesse diário, ela vai partir de um ponto específico da vida dela, porque ela já é uma adulta, ela já tem mais de 40 anos quando ela inicia esse diário, ela já é casada há 20 anos, ela tem 2 filhos adultos, e ela vai começar esse diário movida por um caderno que ela compra de forma clandestina, pois ele era vendido num dia que ela não poderia comprá-lo. Então ela compra de forma clandestina, leva, e a partir de então ele vira este caderno proibido, que diz o título, que é um caderno que ela vai relatar, né, os dias dela, o que está acontecendo na vida dela e principalmente o que está acontecendo dentro dela, que é tão difícil até mesmo para ela entender. Então, não tem, gente, grandes acontecimentos nesse livro, tá? Ele não é um livro cheio de reviravoltas, cheio de ações, não é, né? É um livro íntimo, porque o próprio gênero diário, ele é um gênero muito íntimo. Então, é um livro muito íntimo, é um livro que vai falar sobre muito. O que me marcou mais nesse livro aqui é a questão do choque de gerações. Porque a Valéria, ela tem uma filha que é mais nova, ela tem 2 filhos, né? Um menino mais velho e a filha mais nova, mas a filha já tem 20 anos, então há esse conflito de gerações. Mas também há a mãe da Valéria, que já é uma mulher de mais de 70 anos, que também, de certa forma, entra nesse conflito. E esse conflito de gerações, para mim, é especialmente interessante no sentido de que as mães e as filhas, elas têm relações muito específicas, que são muito diferentes das relações mãe e filho, certo? Então eu acho que quando uma mulher, ela tem um menino e uma menina, essas relações vão ser muito diferentes, porque a relação mãe e filho, até aqui também, e como eu pude observar na minha vida, ela é mais de proteção, é uma relação em que ele sempre vai ser meio infantil ao olhar da mãe, né? O menino, ele tem essa característica de uma criança que precisa ser ajudada, que precisa ser protegida, de certa forma edipiano, né? É uma relação muito edipiana, que faz sentido no contexto aqui que a gente está olhando, né? Porque há esse protecionismo e essa pena, como se ele precisasse muito dessa ajuda da mãe, né? O menino, ele sempre se espelha na mãe para conseguir uma mulher ideal, então você ainda tem essa questão aqui.
Mas como a relação mãe e filha, ela é mais espinhosa, né? Ela é um pouco mais, até em certos momentos, hostil. Então a Valéria e a Mirella, que é a filha dela, elas vão ter momentos em que elas são muito hostis uma com a outra. Talvez porque uma acha que sabe o que é melhor para a outra, entende? Então, assim, a Valéria, ela é de uma geração em que, e ela é de uma, na verdade, ela é de uma família que teve dinheiro, mas decaiu. E quando ela casou com o marido dela, que é o Michele, ele não é rico. Então, ela precisa trabalhar fora também. Ela é toda responsável pela manutenção da casa, mas também trabalha fora num escritório. Então ela tem essa dupla jornada que o seu marido não tem. Na verdade, tripla, se você contar também o cuidado com os filhos, mas aqui os filhos já estão crescidos. Só que ela ainda vê como um dever dela cuidar por esses filhos, ver o que eles estão fazendo e tentar, né, ajudá-los da forma dela. Mas então ela é uma mulher que foi meio que coagida a trabalhar, mas ela não vê isso de forma totalmente negativa. Então, a Valéria, ela é a primeira mulher da família dela que precisa trabalhar fora e ela não vê isso totalmente como negativo. Ela acaba encontrando no trabalho um lugar em que ela é ela mesma, que ela é Valéria novamente, porque ela não é mais chamada pelo nome dela. É interessante essa desumanização, né? Essa talvez uma falta de reconhecimento como mulher, porque o marido dela chama ela de mamãe, um costume que foi criado ali quando eles eram crianças. Então ninguém mais chama ela de Valéria. No trabalho ela se vê como Valéria. Ela reconhece a sua identidade e a sua competência, porque ela é uma mulher muito competente no que ela faz. E ninguém da casa dela sabe isso. Ninguém reconhece que ela é muito boa no trabalho dela, em que ela é imprescindível para o funcionamento do escritório. E eles todos meio que, tá, ela tem um trabalho lá, né? Um trabalho que ela faz, coitada. Mas, enfim, não é tão importante. Então, toda hora ela é também desvalorizada dentro de casa, ela não é muito levada a sério. E até para a mãe dela, ela trabalhar fora é uma certa vergonha para a mãe, porque a mãe achava que isso não era o papel de uma mulher. E a filha, né? Ela e a filha acabam tendo essa relação porque a filha é uma jovem, então ela tem contato com novas ideias, ela foi criada num mundo diferente, ela é uma jovem mulher num mundo diferente do que a Valéria foi. Então ela tem várias coisas, ela pode fazer várias coisas que talvez a mãe não pudesse fazer, e ela critica a mãe por tomar, né, papéis ali que eram muitas vezes compulsórios, como esse de dona de casa, como pegar todas as tarefas para si, mas ela também não enxerga que isso é uma construção que foi dada à mãe dela, assim como para ela não é mais tão natural assim, para a mãe é totalmente natural. Então uma acha que sabe o que é melhor para outra. Já a Valéria fica com muito medo da filha ser assim tão para frente, né? A filha arranja um namorado que ela não gosta muito. Então, é muito interessante esse conflito de gerações entre as mulheres da família e em certos momentos, né, até a Valéria, ela se sente muito atrás da filha, pela filha ter contato com novas ideias, ser estudiosa, a filha é muito inteligente, então ela tem essa vontade também de ser que nem a filha, mas ela preocupa, né? Se preocupa com a filha, porque ela sabe que nem sempre é assim, ela sabe que nem sempre foi assim. É até interessante a diferença em como elas veem o trabalho, porque a Valéria, ela foi meio que obrigada a trabalhar porque o marido não era rico, e a filha quer trabalhar, né? A filha quer trabalhar porque isso foi uma coisa conquistada pela mulher dessa época. Então ela procura trabalhar, ela procura ter essa independência maior. E então assim, há esse conflito que é bastante interessante aqui, porque a Valéria, aos poucos, né, ela vai
ela não é que ela vai se entendendo, ela acha que ela está se perdendo, porque ela vai tendo ideias que ela não tinha antes, porque ela não colocava em escrito. Então, o poder da escrita é algo muito importante nesse livro. O poder de colocar em palavras, algo que ela poderia formular na cabeça, mas ela não colocar em palavras, então talvez não fosse real para ela, mas ela colocando no diário, ela sente que ela tá fazendo algo errado, ela sente que ela quer jogar esse diário fora, ela não quer continuar, porque ela tá se vendo ali angustiada pela descoberta de que a vida dela talvez não seja tão boa assim, de que ela esteja presa ali, né, numa situação em que ela é compelida a fazer várias coisas que talvez pela vontade dela ela não faria. Então, esse cuidado da casa, olhar pelo marido, ver se o marido está feliz, se ele tem tudo que ele precisa, se os filhos estão fazendo as coisas certas, ela que tem que ficar vendo o que os filhos estão fazendo, ela só chega ao marido quando há um problema muito grande. Então, é um fardo sobre ela. E também ver como que essa visão, né? O marido, ele anda como se ele estivesse carregando muitos fardos, mas ela tá carregando o fardo mais pesado, ela tá carregando uma jornada muito grande nela. E até é interessante, tem uma parte desse livro que ela fala uma coisa que me marcou, né? Porque ela reclama muitas vezes dos serviços que ela precisa fazer. Então ela tem que fazer muita coisa. Ela lava, ela passa, ela limpa, ela cozinha. E aí ela fica sobrecarregada e ela fala que ela fica sobrecarregada. E os filhos e o marido ficam, ai, tá sobrecarregada, então você quer ajuda? E aí ela não aceita ajuda porque ela coloca que ela se sentiria menos mulher. Ela se sentiria como se o papel dela fosse se esvair se ela aceitasse ajuda. Ela falou que ficaria envergonhada se o marido ajudasse numa tarefa que seria tipicamente feminina. Mas ela também coloca que ele não se sente envergonhado em que ela faça tarefas consideradas tipicamente masculinas, como trabalhar e colocar o sustento na casa. Ele não sente nenhuma vergonha nisso, mas ela sentiria. Ela sentiria menos mulher se ela tivesse que fazer isso. E eu achei isso tão poderoso para a gente discutir, porque na verdade isso se coloca até hoje, né, gente? Eu acho que isso vem mudando a questão da divisão, da separação das tarefas domésticas e tudo, mas ainda é muito voltado para a mulher, a maternidade, as tarefas domésticas. As mulheres também trabalham fora, então hoje em dia você não teria essa desculpa, né, de que a mulher fica em casa. Então há uma sobrecarga na mulher e o homem pode ver essas tarefas como pouco masculinas, como voltadas para o feminino, mas a mulher trabalha também como se fosse uma tarefa masculina. Entendem o que eu quero dizer? Bom, eu quis falar aqui só alguns pontos, tá? Mas esse livro é muito mais. Eu acho que a jornada que a Valéria faz interior, que ela começa a como se destruir aquela vida que ela achava que era tão boa, tão perfeita e tão feliz, ela começa a destruir. Mas para mim esse ponto alto da relação da mãe, dela com a filha e dela com a mãe, e como essas gerações, na verdade a gente acha que a gente é muito diferente da nossa mãe, e quando a gente vê a gente tem muito mais coisa em comum com ela e elas estão pensando muito das nossas coisas também, mas a gente nunca parou para escutar. Eu acho que esse livro me deixa esse ensinamento que eu já vinha tendo, né? Eu acho que toda jovem acaba tendo, eventualmente, é que sua mãe também é um ser humano, né? Sua mãe também é passível de falha, passível de erro, passível de acerto. Ela fez tudo o que ela fez de melhor, né? Na maioria das vezes. E ela pode ter feito coisas erradas, mas ela não quis fazer para te magoar. Então, eu acho que humanizar a nossa mãe e não colocá-la como super pessoa, super mãe, pessoa que precisa estar perfeita sempre, é muito positivo, porque a gente se coloca numa empatia com ela. E você perdoa muitas das coisas que foram feitas, porque você vê, não, ela também tá tão perdida na vida e tentando encontrar-se na vida quanto eu tô. Então, isso pra mim é o que fica de maior desse livro, tá? Recomendo demais
para vocês, Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Essa edição tem um texto, uma crítica, um texto crítico no final, tá? Deixa eu ler o nome da autora, Mariela Muscariello, chama Além das Aparências. É um pós-fácil, né? É muito rico, tá, gente? Muito interessante. Recomendo demais. Se alguém já leu, comenta aí para eu saber o que você achou. Se você não leu, diga se você ficou com vontade de ler. Se alguém tiver algum livro parecido com esse ou nesse mesmo viés, me indica aí nos comentários. Por último, se você ainda não foi inscrito, se inscreve, me ajuda muito, porque eu tenho mais visualizações nos meus vídeos do que inscritos, então continuem compartilhando também para ter mais visualizações, deixa eu curtir, mas se inscreve também, não deixa de se inscrever para vocês saberem sempre que eu postar um vídeo novo e sempre que vocês quiserem me mandar alguma mensagem, tá? Aqui no Instagram, pode. E é isso, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!